Fala galera, o vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu geralmente faço vídeos de filosofia, né, ou ciência política, e em alguns vídeos eu fiz umas discussões teológicas entre tomismo e agostinianismo, mas eu não entrei ainda em debates polêmicos, né, entre red threads, entre tradicionalistas, né, essa nova onda tomista ou neocon a respeito dos debates sobre a RCC, né, a Renovação Católica Carismática, entre outros. Mas eu estava conversando isso com o meu grupo hoje e achei que seria interessante, né? Então, vamos lá. O que eu acho da RCC? Gente, não estudei tão a fundo ainda, mas assim, pelo pouco que eu estudei, tá? Desculpe aí aos tradicionalistas que me seguem, né? Ou chorem os red threads, mas eu não acho que há de se ter essa preocupação toda com a renovação católica carismática, como alguns acham, né? Alguns acham, pô, eu tinha uma época aí de 4 anos atrás que eu via Olavete falando que a RCC é fruto da teologia da libertação, que é, né, a relativização da, da liturgia, que não sei o quê, né, que é uma teologia moderna, mas, gente, é muito pelo contrário, assim, pelo que eu tenho estudado da RCC e pelo que eu conheci em experiência pessoal, tá? Porque eu fiquei 2 anos e meio participando de cultos jovens, tá? Da Ordem Shalom, né? A ordem, eu acho que eu já comentei isso aqui, a Ordem Shalom é uma ordem de culto jovem, né, católica de renovação carismática. E assim, não vejo comunismo ou suposto marxismo cultural nenhum lá, né? Inclusive até me impressionou, porque eu estava ainda no meio Olavete, né? E eu tinha esse medo. Quando eu fui no primeiro retiro do Shalom, que eu fiquei sabendo que era RCC, eu fiquei com aquele medo. E tipo assim, eu fui no primeiro retiro já meio que como um espião, né? Tipo assim, pô, se eu ver que tem marxismo cultural e tal, eu vou denunciar, entendeu? Eu vou criar uma briga lá, vou debater com todo mundo. Mas não, cara, eu fiquei surpreendido com a qualidade do ensino teológico que eles fazem, né? Eles parecem muito tradicionais, né? Por exemplo, eles são completamente contrários a qualquer besterol neopenteca de dança litúrgica, de dançar na missa, né? Ou coisa e tal. Eles têm ministério de dança, eles têm, mas eles separam muito bem, entendeu? Eles sabem que na missa não pode, entendeu? Liturgicamente eles são tradicionalistas. É porque o que eles fazem? Eles criam seus retiros jovens e eles separam as coisas. Então tudo que é ministério da dança, né, ou teatro, peças que eles ensaiam, né, e tudo mais, essas coisas mais jovens, é completamente separada da missa. A missa, entendeu? Não é uma missa tridentina, né, mas enfim, né, mas também não é uma missa como essas bobagens que a gente vê de teologia da libertação, né? É uma missa muito séria, né? É um respeito muito grande pelo Santíssimo, né? Pelo sacramento, pela Eucaristia, né? Não tem relativização LGBT, não tem relativização de sacerdócio feminino. Eu não vi nada disso. O Shalom, que é da RCC, me pareceu muito tradicional, né? Me surpreendeu pra caramba. Então, assim, é claro, né, por exemplo, entrou essa questão de oração em línguas, né? Ou revelação, né? Às vezes, depois da missa, uma pessoa chega de olho fechado e aí toca em você e Deus está me revelando isso aqui, isso aqui, isso aqui, entendeu? Então, tipo assim, tem essa parte mais mística que supostamente vem, né, do carisma neopentecostal, supostamente vem de sincretismo neopentecostal, mas eu vou explicar isso nesse vídeo. Mas eles pegam o carisma pentecostal de forma completamente abstraído de qualquer bobagem de teologia moderna.
né? Então, tipo assim, a renovação católica carismática, ela na verdade acabou com a teologia da libertação no meio jovem. Foi maravilhoso o que a renovação católica carismática, que o Shalom fez. Entendeu? Eu via um monte de jovencinho, marxista e tal, e quando o Shalom começou a organizar os jovens, fazer acampamento jovem, etc., ele acabou com a teologia da libertação no meio jovem no Rio de Janeiro. O grupo Shalom expurgou o marxismo da igreja, entendeu? Foi um trabalho assim, cara, surreal, né? Foi a graça de Deus mesmo, de que eu estive lá. E, inclusive, é um negócio, tipo assim, é uma mística católica tão forte, né, tão tradicional e que tá, apesar de parecer neopentecostal, tá tão distante do neopentecostalismo que tem retiro de silêncio. Para vocês terem ideia, a gente fazia retiro, vai ser um retiro de 3 ou 4 dias de silêncio. É um retiro de missa e adoração ao Santíssimo. Vocês têm noção do que é isso? Você, entendeu? Assiste a missa da manhã, da noite, né? Comunga e você fica lá 2 horas fazendo adoração ao Santíssimo. Depois o pessoal almoça e tal, e tudo em silêncio. Entendeu? Para quê? Para você ter o tempo inteiro para você meditar, né? E fazer oração do terço, etc. Cara, é um negócio surreal. Entendeu? Como é que você vai falar que isso aí é um besterol? Então, eu achei o trabalho maravilhoso, sinceramente, né? Discordo, entendeu? Eu mesmo tenho um pé atrás ali com essa coisa de revelação, né? De falar em línguas e tal, mas assim, é muito distante de histeria pentecostal. Você não vê gente desmaiando, repousando no espírito. Você não vê gente girando que nem peão. Então, assim, essas coisas precisam ser desmistificadas. A RCC não tem nada a ver com teologia da libertação e está muito distante da histeria neopentecostal. Beleza? Então, que isso fique bem claro. Agora, vamos lá. Continuando. Agora eu vou ler. Eu vou colocar uma imagem, né? E eu vou ler. Eu tô falando isso que eu vi essa imagem hoje, ó. Diga 5 qualidades da RCC. 1. Despertou inúmeras vocações sacerdotais e religiosas. Sim. Cara, tipo assim, é uma coisa, por exemplo, você tem muitos jovens ali. E, cara, quando você vê igrejas evangélicas, né, ou até igrejas católicas que não tem um grupo jovem desse com bom discernimento, e você vê jovens namorando, engravidando e etc., e você vê que no Shalom isso não acontece, cara. No Shalom não acontece, porque no Shalom você faz lá uma triagem de vocação sacerdotal, de discernimento, e aí você escolhe se você vai ser da comunidade Vida ou da comunidade Aliança, né? E aí você tem jovens ali que eles já têm o discernimento de que eles vão seguir sacerdócio, né? Ou que eles vão ser de uma comunidade, ou que eles podem até ter uma namorada, mas vai ser um namoro casto, santo. Você tem jovens aos 16, 17 anos fazendo voto de pobreza e voto de castidade para poder servir a ordem Shalom e indo pregar e fazer missões lá na África, na Índia. Cara, você consegue entender o quão surreal é isso? Né? A gente vê isso voltando, as missões católicas, né? E jovens extremamente conservadores voltando para a igreja pela renovação carismática católica. Não tem nada de relativismo nisso, né? Inclusive, o próprio movimento neopentecostal, tipo assim, o problema do neopentecostalismo nas igrejas protestantes é a histeria, né? Eles são, né, histéricos, ou como eles entendem os carismas, né, de uma forma assim, muito além do que a gente pode dizer irracional. Mas vocês veem que eles são, ao mesmo tempo, a maior frente é contra o relativismo moral. Tanto que eles são ultrapuritanos. Né? As mulheres neopentecostais usam aquele saião, não passa maquiagem, não pode cortar o cabelo, não pode tomar uma cervejinha. Então, assim, é completamente surreal a leitura da história da secularização da igreja que alguns olavistas fizeram uns 4 ou 5 anos entre teologia da libertação e renovação católica carismática.
é ilusão. São antinômicos até. Então esse foi um ponto muito bom, né? Conteve o avanço da teologia da libertação, com certeza. Conversões de grandes pecadores e pessoas que estavam afastadas da igreja, com certeza. Eu fui um deles. Eu provavelmente hoje sou agostiniano por causa desses 2 anos que eu tive, né, no meio Shalom. E eu vou falar o seguinte, eu só não segui vida, né, de sacerdócio no Shalom porque eu não tenho mais idade. Eu tô com 28 anos já. Eu já trabalho, já sou formado, já tenho um ensino técnico, entendeu? Não tem para que eu jogar isso tudo fora, né? Abandonar a minha intenção de casar e ser pai de família para seguir missões, entendeu? Abandonar a família, abandonar tudo com voto disso e daquilo para ir para a Índia ou para a África, entendeu? Para fazer ministério vocacional. A maior parte da comunidade Shalom é uma comunidade de 17, 18 anos. Então são jovens que são jovens de comunidades carentes que talvez não estudaram porque não tiveram oportunidade, não têm dinheiro para estudar, né? Então, tipo assim, eles não têm mesmo muita direção para fazer uma faculdade, trabalhar, sustentar a família, etc. Então eles seguem sacerdócio, né? E eles vão seguir aquilo ali desde novos. Então, assim, não era uma coisa que por causa de idade não era para mim. Entendeu? Por isso que eu não segui. Mas, assim, com certeza foi muito... Se hoje eu sou muito mais, né, tradicionalista, eu tenho uma fé muito mais forte na Igreja Católica e tal, com certeza o Shalom me ajudou muito. E se o Shalom é renovação católica e carismática, com certeza eu estou no meio disso, tá? Não tenho dúvida. Incentivou a devoção eucarística, adoração ao Santíssimo, cercos de Jericó, né? Com certeza, como eu falei, mano, adoração ao Santíssimo o tempo todo, retiro de silêncio, né? E tudo mais, com certeza. Ensinou muitos a lerem a Bíblia, rezar o terço e buscar os sacramentos, com certeza. Entendeu? Eu vi na renovação carismática o retorno a um catolicismo de fé prática. Entendeu? Você vê jovens fazendo jejum, rezando o terço todo dia, fazendo um retiro de silêncio e tal. Mano, é lindo demais, cara. Como é que eu vou criticar uma coisa dessa? Então, sinceramente, pelo pouco que eu estudei, mas o que eu vejo na transformação prática da vida dessas pessoas na fé católica foi sensacional. E aí eu fiz um texto aqui, tá? Eu tenho uma leitura... Por que eu critico o olavismo? Qual que é o problema do olavismo? O Olavo tem uma leitura de que a teologia moderna é horrível e que Kant é horrível, Hegel é horrível, porque são eles o fruto do relativismo, tudo vem deles e tal. Mas quando você vê a questão, não é bem assim, né? A ideia de que Kant é o pai da fase cética da filosofia que desemboca em solipicismo é uma completa mentira. Muito pelo contrário, Kant ele é o começo da solução da crise cética na filosofia. Então, tipo assim, enquanto os tomistas hoje estão fazendo essa leitura de que é o tomismo a salvação da Igreja Católica, né, e que você não pode estudar Kant, você não pode estudar Hegel, a leitura deles é um perigo, a leitura de Descartes é um perigo, porque tudo que não é tomismo vai cair em gnose ou solipsismo, é uma tremenda bobagem. E eu digo justamente o contrário, eu faço uma leitura de ponta cabeça pelo que eu estudo de filosofia, né? Então eu escrevi aqui, ó. A renovação carismática católica não trouxe nada novo que já não estivesse na mística católica ou no agostinianismo, né? Tanto que, por exemplo, Castelo Interior, né, de Santa Teresa d'Ávila, que inclusive era ela mesma muito agostiniana, ou a mística, né, agostiniana propriamente dita, já era próximo do que a gente está voltando hoje com a RCC, né? Então eu falei, estou escrevendo até uma tese a respeito, que é o meu livro, tá? O meu livro vai fundamentar isso tudo. A crítica à RCC, né, tem de tomistas, porque a teologia tomista racionalizou toda a Bíblia e tende a quase desprezar, né, ou tipo assim, entender a mística como algo esotérico ou gnóstico.
E, gente, eu não tô falando isso aqui porque tô querendo espantalhar tomismo. Não. Já conversei com grandes tomistas, não vou citar nome, entendeu? Mas, assim, já conversei com grandes tomistas, pessoas aí que vocês que são tomistas, vocês consideram como grandes tomistas, e os caras tiveram algumas posições que, para mim, levam, inevitavelmente, à morte da mística, tá? Tô sendo muito sincero. Então, né, eles tendem né, a se afastar da mística católica com medo de esoterismo ou gnose, né, por culpa e a questão da razão suficiente, né, de que a gente com a própria razão a gente pode entender tudo, não tem nada que a gente não possa entender pela razão, né, por exemplo, as 5 vias, elas podem alcançar Deus, podem alcançar os transcendentais, o homem pode racionalmente alcançar o bem, o belo, o bom e etc. Isso tudo já é um pouco a morte da mística, né, porque no agostinianismo você tem a necessidade mística de fazer jejum, oração, caridade, né, de rezar o terço, de estar em comunhão com o Espírito Santo, para você ter a iluminação do intelecto, para você entender o bom, o belo e a verdade. Inclusive no agostinianismo tem até um entendimento que se não fosse, né, pelo Espírito Santo fazer morada literal nos nossos corações, né, se nós não tivéssemos uma comunhão direta do nosso espírito em intimidade com o Espírito Santo, dificilmente a gente agiria pelo bem, né? Porque desde o pecado original, né, que a Bíblia diz que o homem, o coração do homem tende ao pecado e tudo mais, tem passagens. Eu vou fazer um vídeo de agostinianismo porque eu vou formalizar aqui, gente, toda a minha cosmovisão do neoplatonismo ao agostinianismo, do agostinianismo a Kant, de Kant a Bergson. Como que se fundamenta um internalismo agostiniano e um intuicionismo neo-agostiniano. Então, eu vou trazer aqui várias passagens de Coríntios, Romanos, Gálatas, tudo para demonstrar isso, né? Mas enfim, a gente tem esse entendimento neo-agostiniano, né, dessa posição. Por exemplo, por que a teologia católica no geral diz que a gente não pode se orgulhar, né? A gente não pode se orgulhar de nossa caridade. A gente não pode achar que é mérito nosso quando a gente é bom para os outros, né, ou pelas nossas obras. Entendeu? Por quê? Porque tinha já desde a teologia agostiniana, né, a visão geral de que quando nós agimos pelo bem, nós agimos pela vontade do Espírito Santo. É porque o nosso espírito está em intimidade com o Espírito Santo, né, que ele é impelido a agir pelo bem, pela vontade do Espírito Santo, e aí a gente age pelo bem porque a gente age impelido pela vontade do Espírito. Né? Tem passagens em Coríntios que diz: o fruto do coração humano é o pecado, a raiva, o ódio, a inveja e etc. Né? E quem pode conhecer o fruto do Espírito de Deus que não o próprio Espírito de Deus, né? Então é do Espírito de Deus os frutos do que é bom, da caridade, etc. Então, quando eu discuti com alguns tomistas, eu demonstrei essas passagens, eles fizeram todo um malabarismo para falar que isso era uma linguagem conotativa, que não sei o quê, mas que que achar que o homem não poderia agir pelo bem sem a mística, que isso é gnose, ou que isso é heresia protestante, porque é corrupção total, que não sei o quê, que o homem não precisa da graça para poder ser bom, para poder agir em caridade, que o homem, pela razão suficiente, pode alcançar os transcendentais e decidir ser bom, caridoso, etc. Então, é um debate muito grande. Mas por causa desse debate, acontece, então assim, você percebe que a posição agostiniana ela é muito mais humilde, né? Porque a posição agostiniana ela se submete à necessidade de Deus para tudo, né? Né, tipo assim, porque Deus existe que se justifica a possibilidade de você conhecer o mundo fora da mente, porque Deus existe e pela graça, né, ele vem até nós no tempo do Espírito Santo para tocar a gente, nossa intimidade, né, para
nos iluminar e elevar o nosso intelecto a um entendimento, né, intuitivo. Eu já falo intuitivo porque eu já tenho uma leitura agostiniana em Bergson, tá? Mas não necessariamente em Agostinho se pode falar que isso é uma intuição, mas eu tô falando, né? Então, tipo, que se tem essa intuição do que é bom, belo e verdadeiro, e é por causa disso que o nosso espírito pode sobressair a vontade da carne e se impelir a agir pela vontade, entendeu, do Espírito de Deus, para a gente poder agir pelo bem e tal, entendeu? Então, tipo assim, então a gente se coloca, né, a necessidade de Deus para tudo, né? E para isso a gente precisa de mística, a gente precisa de oração, né, de rezar o terço, de fazer jejum e etc. Quando o tomismo, aparentemente, com a razão suficiente, vai colocar isso em escanteio, né, cria um arquétipo, de um catolicismo muito mais racional, né, só que, e é uma racionalidade que, quando vai matando a mística, leva justamente à crise cética. E eu vou explicar isso aqui, né? Então eu falei aqui, ó, né, ó, por culpa da razão suficiente, né? Mas para ordens mais agostinianas, esse cristianismo mais carismático sempre foi comum, né? O problema é que o tomismo hegemônico na igreja fez as pessoas desconhecerem a mística católica ou as teorias da graça e da relação da intimidade de nós com a terceira pessoa da Trindade, coisa que sempre estiveram na igreja no agostinianismo. O que a RCC fez foi trazer o agostinianismo de volta à evidência. Alguns acham que a RCC foi sincretismo da igreja com o movimento neopentecostal, mas, na verdade, a proximidade da RCC com o pentecostalismo só se dá justamente porque o movimento pentecostal vem do pietismo pós-luterano, né? E o pietismo ocorreu na Alemanha justamente por uma leitura dos luteranos da teoria da graça agostiniana. Então, a genealogia que eu traço, e eu estou fazendo um estudo muito profundo disso, do agostinianismo sai a mística católica, tá? E do agostinianismo sai o luteranismo, porque Lutero era monge agostiniano. Lutero, ele tem uma leitura tão radicalizada, né, da teoria da graça agostiniana, que ele rompe com a igreja, né, e faz o protestantismo alemão abandonar essa racionalização tomista e a ter uma releitura da teoria da graça agostiniana levada ao ad absurdo, né, que vai criar a sola gratia e a sola fide. E aí começa um movimento de renovação radical da fé cristã na Alemanha, no movimento pós-luterano, que é chamado de pietismo. E o que nós temos no pentecostalismo ou no neopentecostalismo é basicamente um pietismo moderno. Então e paralelamente a isso que acontecia na Alemanha, por causa, né, da reforma protestante, você tem a Igreja Católica se desenvolvendo as suas universidades no tomismo. E o tomismo vai à escolástica tardia e desemboca em Scotus e Ockham, com os debates sobre conceptualismo, nominalismo e etc. E isso vai levando à morte da mística e criando um catolicismo tão racional, tão apático, né, e que vira quase cético. É ali que eles começam a discutir se o que alcançam da causa formal é post-rem ou anti-rem, né? Se existe em re, ou se é extramental, ou se é apenas um conceito da mente, etc. Então é justamente ali que começa a crise cética, né? Então você vê que a crise cética começa na própria escolástica tardia, dentro do tomismo mesmo, entendeu? Né, criando quase cético, né? Aí começa a crise cética da filosofia no tomismo tardio, né? E aí, por causa disso, você tem a necessidade de retornar à mística católica. E aí nós temos a renovação carismática católica, o retorno ao agostinianismo e a maior valorização da mística católica e as teologias mais modernas. Aí você tem o neotomismo, o neoagostinianismo, né, a sintetização entre o neoagostinianismo e Bergson, né, e etc. Ou o intuicionismo, né, ou
o catolicismo fenomenológico fosse ali em Marechal ou em Stein, etc. Né? Por que essas coisas acontecem? Não é por culpa de Kant, é porque as discussões internas tomistas, né, já estavam desembocando em crise cética. Né? E aí você tem as críticas humianas, etc. Por quê? Porque o tomismo era externalismo. E é esse externalismo, né? Então, da mesma forma que eu fiz essa genealogia aqui do agostinianismo, a genealogia tomista seria o quê? Né? Então, tipo assim, você tem Platão, neoplatônicos, Agostinho. Agostinho você tem a mística católica e a RCC. Né? Isso, né, dentro do catolicismo. Mas isso também se ramifica para o luteranismo, porque de Agostinho também sai Lutero, de Lutero sai pietismo, e de pietismo sai Kant com o internalismo. Essa é a genealogia do agostinianismo. Na genealogia, né, tomista, você tem Aristóteles com o externalismo, com o empirismo, aí você tem Agostinho, aí você tem tomismo, e aí do tomismo você tem justamente quem? Francis Bacon, né? Porque né, aí você tem Francis Bacon, aí depois você tem, né, Scotus, aí você tem Ockham, aí você tem, né, Hume. Então, quer dizer, você vê que né, enquanto a Alemanha era racionalista, né, mais esotérica, né, que queria provar tudo pela dedução e etc., por causa do internalismo agostiniano, no Ocidente católico você tem o empirismo, porque é o tomismo que traz o aristotelismo de volta. E é nesse empirismo que estão os autores céticos, é nesse empirismo que está Hume, né? É nesse empirismo que surgem os naturalistas, os neopositivistas, o cientificismo e etc. Então, você vê que enquanto na Alemanha você tem os autores muito mais esotéricos, né, muito mais religiosos e tal, surge o idealismo absoluto e o escambau, quando você vai para a Inglaterra, quando você vai para os Estados Unidos, né, quando você vai para esses países anglo-saxões e etc., você vê que está surgindo muito mais o naturalismo, o empirismo vulgar, o neopositivismo e etc. Percebe? Como, na verdade, a culpa da crise cética está justamente dentro, né, da racionalização da fé tomista. Entendeu? Aí eu coloco aqui, ó, a tese trad, né, e por que Kant é justamente a solução disso? Porque é Kant que pega um internalismo e fala, opa, pera aí, vamos solucionar essa crise cética com o internalismo aqui. É ele que traz de volta o internalismo, e é no internalismo dele, né, da estética transcendental, das formas puras da intuição, que a gente traz a possibilidade de entender a intuição, né, como fundamento do conhecimento. E aí é aí mesmo que surge Russell, né? É graças a essa intuição que Kant traz de volta que a gente tem Bergson, que a gente tem Russell. Então a gente vai ter Edith Stein, a gente vai ter Marechal, a gente vai ter os neo-agostinianos e os neotomistas resolvendo o problema do ceticismo. Então Kant é o começo da resolução do problema, ele não é o início do problema. Entenderam a questão? Aí eu coloco aqui, ó, a tese thread ou red thread de que a RCC surgiu do sincretismo de um projeto neopentecostal para se infiltrar na igreja, me parece só conspiração. Pode até ter tido um pontapé inicial o diálogo entre jovens católicos e jovens neopentecostais, porque ocorreu de fato, né? Nos Estados Unidos você tinha retiros ecumênicos porque você queria a união cristã jovem. Né, você queria a união de jovens, fazer retiros jovens entre católicos e protestantes. E, no caso, esses retiros jovens sempre foi de um meio pentecostal, né, o neopentecostal. Então, assim, por causa desse diálogo, né, você tinha retiros jovens ecumênicos e os jovens né, protestantes e católicos faziam esses retiros juntos. Aí eu coloquei, então, assim, só que
a possibilidade mesma do catolicismo deglutir a tese carismática pentecostal por causa desses retiros ecumênicos se dá justamente porque o carisma pentecostal saiu da própria igreja, da mística agostiniana, percebe? Então, tipo assim, o pontapé para o começo da RCC pode ter sido esses retiros ecumênicos, né? Mas não significa que esses pentecostais tinham algo tão exógeno, né, à Igreja Católica, e a Igreja Católica simplesmente se sincretizou. Na verdade, porque a gênese, né, a gênese do carisma e da mística já estava na Igreja Católica, lá em Agostinho. A Igreja Católica optou pelo tomismo, então isso aqui meio que ficou esquecido. Ficou esquecido na Igreja Católica, mas foi se desenvolvendo de forma até radical entre o protestantismo. Entendeu? Então, tipo assim, você tem uma linha aqui, né? Você tem a igreja, aí vira a Igreja Católica, aí sai os ortodoxos, aí sai os protestantes. A Igreja Católica continua aqui. Aí quando o protestantismo sai daqui, né, da teoria da graça agostiniana com a leitura luterana, você vem aqui, pietismo, movimento neopentecostal, e aí quando eles se encontram aqui de novo, né, a igreja, ela tem a percepção, tipo assim, ela parece que ela se relembra que, pô, isso aqui é interessante, né? Isso aqui é nosso. Pô, a gente precisa voltar para isso aqui, dar mais importância para isso aqui. Entendeu? Saiu da própria igreja, saiu e voltou. Né? Essa é a questão. Entendeu? Então não é algo tão exógeno à igreja. Né? Aí eu coloco assim, ó, pentecostais, eles muito mais relembraram a igreja, uma tradição mística que já era dela e que tinha sido esquecida pela homogeneização do tomismo do que qualquer outra coisa, né? Aí eu coloco aqui, ó, a mística agostiniana sempre foi mais próxima de um cristianismo mais esotérico. Não à toa, o que afastou e ainda afasta ortodoxos até hoje, ou faz católicos, né, apostólicos romanos serem dissidentes e saírem do catolicismo para a igreja ortodoxa, é porque acham que o tomismo levou a igreja para um cristianismo muito teórico e pouco prático, muito racional e pouco voltado aos mistérios da comunhão, né, mística com Deus, com a terceira pessoa da Trindade, etc. O agostinianismo sempre foi mais próximo tanto da ortodoxia quanto do neoplatonismo, né? Motivo este mesmo pelo qual a igreja preferiu, em concílio, adotar o tomismo como teologia oficial. E é nesse sentido aqui que eu não estou criticando. Eu não acho que a gente precisa boicotar, o tomismo acabou com a mística, que não sei o que lá e tal. Não. Tipo assim, o momento que a igreja enfrentava foi prudente ela adotar o tomismo, aqui eu explico por quê, ó. A igreja, né, porque nós tínhamos ainda, justamente, tinham os ortodoxos atacando a igreja, tinha um monte de pagão, você tinha os gnósticos, né, os neoplatônicos ainda, tudo ali entre ainda 1200, entendeu? 1300, etc. Então, a igreja, ela tinha medo que o ensino agostiniano pudesse confundir os leigos e os manter próximos do neoplatonismo e da igreja ortodoxa. Por isso foi prudente preferir o tomismo. Agora veja, a igreja nunca negou a teologia agostiniana. Apenas preferiu que as universidades católicas e os cursos de postulantes doutrinassem segundo as teses tomistas, justamente porque, como o tomismo é bem mais distante de ortodoxos e neopagãos, facilitaria separar o joio do trigo, né? Só que isso causou outro problema. Aí, como eu falei, né, o tomismo levou o Ocidente a racionalizar tanto a filosofia e a teologia que ele próprio desembocou em uma teologia cética. Cética no sentido de passar a navalha, né, em toda a tese que parecia esotérica demais, com medo de ser gnose, né? E foi isso mesmo que fez o Ocidente caminhar ao empirismo, ao cientificismo, ao naturalismo e desembocou na crise cética, né? E eu não falo assim, e eu não estou
tipo assim, inventando isso. Se você vê quem está no debate hoje, né, por exemplo, entre neopagão, se a gente tem o Ryan, né, o Ryan Lobato, né, você tem, por exemplo, o Rodrigo Cerqueira Cunha, né, e outras pessoas aí que já estiveram entre os meus círculos de amizade, eles são neopagãos, né, que criticam a igreja por isso mesmo. Para os pagãos, a igreja católica ela é culpada da ateização do Ocidente por culpa, né, do movimento tomista, da racionalização da fé, da morte, da mística e etc. Né? Então, assim, essa é a questão. Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais que eu possa ler. Então, acho que não. Então, assim, gente, eu vou formalizar isso, tá? Eu estou compilando citação, estou compilando passagem da bíblica para eu poder falar porque eu preferi o agostinianismo, né, do que o tomismo e tudo mais, principalmente por causa disso, tá? Não estou falando que o tomismo é errado, mas eu acho que a solução da crise cética hoje, né, é o retorno ao agostinianismo. É o meu ponto, é o retorno ao internalismo, abandonar o externalismo tomista e voltar para o internalismo agostiniano, né, porque é nele que estão as novas teses intuicionistas e tudo mais, e a resolução da crise cética, que começou no próprio Ocidente católico, tá? Não fica nessa bobagem Olavete de é culpa do Descartes, é culpa do Kant, é culpa do não sei o quê, é culpa do jovem maconheiro, entendeu? Cara, é complicado, mano. O Olavete tem que ter muita paciência com o Olavete. Então, gente, a minha posição, por enquanto, é esta. E eu vou seguir formalizando essa, tá? Mas espero que tenha entendido. E, em questão da RCC, o que aconteceu com a RCC coaduna com todo o estudo que eu tenho feito dessa cronologia do problema da crise cética, do abandono do agostinianismo, e eu percebo que ela é um retorno ao agostinianismo, tá? Então, até então concordo, e é isso. Viva Cristo Rei!